jornalismo, sempre corri, nadei, pedalei, sempre usando a praia, moradora da Zona Sul. E aí comecei a perceber um lixo de uns tempos para cá, o negócio começou a volumar na praia. Eu falei, gente, o que está acontecendo, né? E falei, como é que a gente vai fazer para mudar isso? Falei, pô, eu tenho que começar a conversar com as pessoas na praia, né? E aí eu comecei a conversar com as pessoas, mas eu comecei a brigar com as pessoas. Eu falei, pô, olha aí, você tá deixando lixo na praia. Cada vez que eu ia fazer uma ação, eu ia correr, aí de repente eu vi um lixinho, vi alguém jogando lixinho. Pô, olha aí. E aí é lógico que nessa bronca que eu dava, eu tomava uma bronca de volta, né? Claro, né? Quem é você? Porque não, o Gari tem que ter serviço, não sei o quê. Eu falei, então tá. E aí, para frente, em 2010, em 2009, eu tive um diagnóstico de câncer de mama. E aí eu passei um ano me tratando. Nesse um ano que eu me tratei, eu redefini a vida, né? Eu falei, pô, o que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso ter um propósito, e eu tenho um propósito. Eu quero muito cuidar da história do meio ambiente. E o que hoje está rolando com o meio ambiente? Ele está assoberbado de lixo. Então, eu acho que eu vou começar por aí. Falei, pô, eu trabalhava em loja, eu trabalhei, apesar de formada em jornalismo, por 7 anos eu trabalhei em joalheria. E para mim era uma loucura, né? Vender um anel de 15 mil reais. Eu falei, Jesus, 15 mil reais num anel de ouro, né? Isso é uma loucura. Eu falei, bom, para esse mercado eu não volto. E eu já estava 7 anos afastada do jornalismo, aí fui conversar com a mãe de uma amiga que era psicóloga. Eu falei assim, pô, eu vou ter que fazer uma nova faculdade. E ainda tem essa história dessa doença que eu tenho que me curar. Como é que vai ser? Ela, Fernanda, você não tem que fazer uma nova faculdade, você já tem uma profissão. E a profissão que você tem é a sua principal ferramenta de trabalho. Você é uma comunicadora. Você está aí com a faca e o queijo na mão. Eu falei, pô, mas alguns chefes que eu tive disseram que eu não tinha habilidade. Ela, esquece esse cara. Acredito em você. Começa a se exercitar. Acredito que você tem habilidade. Aí eu criei um blog, Bota Pra Girar. E aí eu falei, bom, mas para eu escrever para o blog eu vou ter que ir a campo para conhecer as experiências das pessoas, né? E aí, como eu já tinha definido que a história era com o lixo, falei, bom, eu vou à praia, converso com as pessoas, falo, não sei o quê. Só que o problema do lixo não está na praia, né? O problema do lixo está em tudo quanto é canto. E o que a gente acha? Que a gente colocando o resíduo dentro desse saco preto, né? Botando na calçada, tem aquele caminhãozão e leva, tá resolvido. Não está resolvido, né? Então, o que eu comecei a fazer? Para o blog, eu passei a visitar cooperativas de catadores, passei a andar na rua e começar a registrar essas imagens, entrevistei 60 catadores de latinha nas praias, entrevistei fiquei amiga de um senhor que foi engenheiro, ele trabalhou prestando serviço para a prefeitura e durante 7 anos ele teve 11 AVCs, o seu Paulo. E aí, no 11º AVC, ele falou, não quero mais esse trabalho para mim com a prefeitura. Ele virou um catador de lata. E aí, depois de 1 ano e meio catando latinha, o cara que agenciava a compra das latas, que ficava ali na Avenida Atlântica, começou a conversar e viu que aquele cara era diferente, né? Ele não era um simples catador. E aí, soube que o seu Paulo era um engenheiro. E aí, o seu Paulo, ele atendia esses catadores e aí ele acabou me apresentando a essa galera que eu conversei, mais de 60. E aí ele falou, Fernanda, o meu sonho é fazer um abrigo para essas pessoas morarem, porque muitos vêm de regiões muito distantes e chegam aqui, fazem a catação, muitas vezes eles não têm nem dinheiro para voltar para suas casas. E muitos são viciados e acabam gastando o dinheiro que eles arrecadam com a venda dessa catação de lata com drogas. Falei, nossa, seu Paulo, que louco. Bom, ele saiu, ele deixou de ser o agenciador lá da venda, o ponto de venda ali na Atlântica acabou, e eu sei que ele conseguiu esse sonho dele. Ele tem um abrigo hoje na Zona Oeste. Não sei ao certo
mas alguns catadores, em papo com alguns catadores do estado de São Paulo, está lá com o abrigo dele. Muito bacana, né? Então, eu vou na rua e converso com as pessoas, né? Assim, terminei meu tratamento, criei o blog, e aí comecei a investigar as pessoas, comecei a escrever, eu falei, mas não dá só para escrever, né? Eu preciso criar uma interlocução com as pessoas. E aí fiz muita terapia, aprendi que é com o amor, não é com a braveza que a gente consegue engajar as pessoas. E aí comecei a fazer as ações de praia. Por favor, não joga lixo na praia. E as pessoas falavam, que isso? Eu falei, não, por favor, ia sozinha fazer esse movimento. E aí eu conheci um parceiro, assim, na verdade, eu pensei, como é que eu vou fazer esse trabalho de conscientização, não só na praia, mas nos outros segmentos da sociedade? Preciso participar de uma associação, de uma ONG. E aí, no dia seguinte, eu vi uma chamada, Junior Achievement convoca voluntários para falar de ética nas escolas. E o tema no ano era no meio ambiente, ética para com o meio ambiente. Eu falei, eu vou falar de lixo nas escolas, fui lá. E aí, durante 2 anos, eu fui a pelo menos umas 40 escolas com a Junior Achievement falar de ética no meio ambiente. Foi aí o meu treinamento para começar a falar sobre o lixo com aquele público. E foi aí que eu comecei a perder a vergonha de falar, né? Porque assim, é uma loucura. O meu primeiro desafio numa escola, a gente sempre fazia a apresentação em dupla, e a gente chegou numa escola, minha dupla não foi, e aí o coordenador falou assim, e cadê a tua dupla? Vamos entrar. Eu falei, qual é a faixa etária dessa turma? A 14 a 17. Eu falei, 14 a 17, tudo misturado? Aí ele falou, é a pior turma. Aí eu olhei para o Pedro e falei, Pedro, Ronan, cadê a minha parceira? Não, você segura sozinha. Gente, eu entrei, eu olhei, já com medo, né? E aí comecei a falar e ninguém interagia. Aí a cabeça começa a doer, eu falei, o que eu vou fazer? De repente eu tirei o microfone e falei, gente, o negócio é o seguinte, eu sou uma voluntária, vim aqui para conversar com vocês, sou catadora de lixo, aí todo mundo, catadora de lixo, assim, toda arrumada? Falei, sim. E aí eu tinha um telefone com algumas fotos, foi aí que eu consegui engajar aquela galera para prestar atenção em mim, depois de pelo menos meia hora falando. Depois daquele dia eu entendi que a gente tem que perseverar ali na comunicação e tem que realmente buscar uma ferramenta aí para engajar, né? Uma conexão com as pessoas, para a gente conseguir passar aquilo que a gente precisa passar. E aí essa experiência com a Argelando nas escolas me deixou preparada para ir a qualquer segmento da sociedade. Aí em 2014, eu já tinha ido à escola, já tinha ido às escolas, já tinha volta e meia fazendo ação na praia e querendo trabalhar com a questão do lixo. Eu conheci esse moço aqui, Leandro Abrantes e o Nivaldo. Eu moro ali no Posto 6 e lá tem a favela Pavãozinho Cantagalo. Esses caras, nesse ano, tinham criado um projeto que se chama Favela Mais Limpa, porque eles são moradores da comunidade, estavam assistindo um programa, o Jornal da Globo, e aí, de repente, chegaram numa hora que estavam anunciando que a favela deles era a mais suja do Rio de Janeiro. Aí eles, como assim? Não, vamos mudar isso. E aí eles criaram esse projeto e criaram um ecoponto na favela. E aí estabeleceram com a comunidade uma barganha. Vocês tragam seus recicláveis e eu entrego para vocês pano de chão e outras coisas, a vassoura. E aí, comecei a trabalhar com eles voluntariamente. E aí, imaginei, gente, mas para a gente mudar a cultura da coleta seletiva, do lixo, do não desperdício, do consumo consciente, a gente tem que abranger uma área muito maior. A gente tem que pensar globalmente e agir localmente. Então, a gente começou a conversar ali com o nosso perímetro urbano. E aí,
depois que eu comecei a conversar com ele, aí eu conheci o Fabiano Barreto, que é da ABLM, aí a gente criou a Associação Brasileira do Lixo Marinho para falar com todo o Brasil sobre o problema do lixo. E aí, em seguida, eu conheci o Movimento Lixo Zero e me engajei para poder falar com os segmentos da sociedade industriais, que são grandes geradores de resíduo. E hoje, assim, eu fiquei muito tempo fazendo isso sozinha, né? Aí fui conhecendo esses agentes, fui me envolvendo nos projetos deles. E esse ano, por conta dessa ação que a gente fez, isso aqui foi uma ação de limpeza de praia que a gente fez em março, junto com o Instituto Mar Adentro, que é o projeto Conhecer para Preservar. A gente retirou 4.600 guimbas de cigarro numa ação que a gente reuniu 600 pessoas, 600 voluntários. E aí, para essa ação, eu fiz uma convocação de todas as ONGs que eu conheci nesse meu trajeto com relação à conscientização do lixo. Então, Leandro, Pedro, Argilando, todas as ONGs que eu participei, todos estiveram presentes nessa ação. E aí, as ações. É um barato porque, assim, você vem construindo, né? Vem construindo um conhecimento, vem engajando as pessoas vão reconhecendo que você tem aquilo como um propósito de vida e aí começam realmente a te apoiar, são seus pares. Então, cada vez que eu faço uma convocação, todo mundo, Fernandinha, de novo, você vai fazer isso? Eu falei, gente, por favor, vamos comigo. E a galera vem. E a galera vem porque partilha um pouco do propósito que eu tenho. E aí, nessa ação aqui, a gente conseguiu com a Luíse, que viessem crianças da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A gente tem o Venga apoiando. Bom, 2015 eu conheci o Movimento Lixo Zero. Como eu falei, a gente começou a entrar nos estabelecimentos comerciais. Gente, eu entrei em pelo menos 100 restaurantes e hotéis. Eu conversei, dei treinamento para equipes de limpeza, de cozinha, e é a coisa mais bacana do mundo, porque eu levei educação ambiental para essas pessoas que jamais tiveram acesso a isso. E o mais legal é que em cada situação, em cada treinamento, sempre tinha um que vinha com uma história para mim. O primeiro treinamento que eu fiz no Laguiole, lá no MAN, o chefe da cozinha falou assim, muito obrigada por você estar aqui. Eu sempre quis fazer alguma coisa e nunca soube como fazer, porque eu tenho um filho de 5 e um de 6. Quando eu atravesso para Niterói, aqui pelas barcas, eu vejo a qualidade da água da Bahia. Então, hoje, se eu posso fazer a coleta seletiva dentro do meu restaurante, eu estou podendo fazer alguma coisa pelo futuro dos meus filhos. E aí, o tempo está acabando. Então, assim, foram muitos treinamentos. Aqui, a gente teve como parceira a Cooperativa Transformando, que está lá no Caju, com 160 catadores, e a gente levou para lá uma equipe de empresários que são associados no movimento. Assim, gente que tem restaurante na Zona Sul, restaurante 5 estrelas, que nunca tinha ido a uma cooperativa de catadores, eles foram. Assim, o trabalho tem sido tão engajante, porque o que a gente está fazendo? A gente está desvendando o lixo. A gente está mostrando para todo mundo quais são as responsabilidades que cada um tem com relação a essa geração. E muita coisa, assim, muita coisa não é lixo. Hoje a gente tem aí o resíduo orgânico que pode ser compostado, a gente tem aí o ciclo orgânico, que é um super parceiro que tem um baldinho que pode recolher na casa de vocês. E aí a gente tem os parceiros do Lixo Zero que fazem a coleta seletiva nos restaurantes. E a matéria-prima reciclável está sendo encaminhada para cooperativas ou mesmo para a indústria, diretamente para fazer essa transformação. Então, é pensar diferente, de forma consciente e responsável e trabalhar na promoção de hábitos que impactem de forma positiva a vida no planeta. Na verdade, assim, gente, hoje o meu Copo Eco é parceiro do Movimento Lixo Zero. Essa é uma empresa que há 5 anos está no mercado, fornecendo aluguel de copo nos grandes eventos. Então, se você aluga o seu copo, você não consome descartável. Isso volta
é lavado e volta para um outro evento. Então, assim, isso é um case e eles são parceiros do Movimento Lixo Zero. Eu tenho aqui uma tampinha, a gente tem um parceiro que é o Leonardo Borré, o Alfredo Borré. Ele, há 13 anos, ele faz a coleta de tampas de alumínio e faz um iminha que depois eu vou distribuir para vocês. Então, assim, muita coisa que a gente hoje acha que é lixo, não é, pode ser transformado, pode virar arte. Aconselho a todos repensarem os hábitos, consumir de forma consciente. Hoje eu não consumi nenhum descartável, eu trouxe meu vidrinho na bolsa, tomei meu cafezinho aqui, com tampinha. Então, assim, são pequenos hábitos que a gente pode adquirir. Eu sei que para os homens é difícil, mas para as mulheres, de repente, é mais fácil porque a gente tem bolsa. Então, assim, são pequenos hábitos que a gente realmente precisa rever, a fim de diminuir o impacto que a gente está gerando no meio ambiente. São 8 milhões de toneladas de lixo nos oceanos por ano. Então, assim, a gente vai... Esse aqui é o time do Movimento Lixo Zero. Marlise, Bruninha, a gente vai a tudo quanto é canto. Esse timão aqui, a gente se reúne pelo menos a cada 15 dias e cria aí as situações para a gente promover essa consciência para mais pessoas. Sim, a gente está em 3 escolas, levando o conceito Lixo Zero para as escolas. O que mais aqui? A gente está no Airbnb. A Virgínia colocou a gente está com um evento, está com uma experiência de pedalar e reciclar. E aí... Opa, é aqui. Bom, termina aqui. E aí, como é que a gente sobrevive? A gente associa esses restaurantes, escolas e pessoas, paga uma contribuição mensal para a gente. Além disso, a gente também trabalha com consultoria, a gente elabora planos de gestão de resíduos sólidos, treinamentos, para levar a educação ambiental para os estabelecimentos. E todos convidados a virem com a gente e participarem desse movimento para a gente reduzir o nosso impacto de lixo nesse planeta da gente, que só depende da gente, né, cuidar. Obrigada, gente.